canal do YouTube. E olá também adolescentes insuportáveis, que são um pé no saco, mas que eu adoro do mesmo jeito. Vamos lá então, vocês aí noobs da vida real, xaropes que estão sempre cheios de razão, estão sempre por aqui. Então eu acho que já era hora de eu dedicar um vídeo a vocês, meus queridos adolescentes do meu coração. Por eu ser um cara sarcástico e irônico a maior parte do tempo, por eu tirar um sarro e provocar toda essa nação de menor, que já pode ter até idade pra votar, mas ainda precisa da ajuda da mamãe, do papai ou de algum amigo pra poder fazer suas compras de tralhas no eBay, muita gente acaba pensando que eu detesto adolescente, que eu quero que vocês queimem na chama do inferno. Mas não é verdade, na real eu provoco, eu tiro sarro, eu encho o saco justamente porque eu gosto de vocês. Eu já estive exatamente aí onde vocês estão agora, com os mesmos questionamentos, com os mesmos pensamentos na cabeça, ou talvez pensamentos muito parecidos com o que vocês têm, cheio de alguns questionamentos, às vezes bobos, às vezes relevantes, mas eu lembro como que era, como costumava ser nessa época pra mim. É aquela época em que a gente provavelmente faz as coisas mais idiotas da nossa vida. Porém eu acredito que também é uma época onde a gente define muita coisa daquilo que a gente vai ser quando crescer, ou daquilo que a gente vai ser quando adulto, quando mais velho, né? É um período em que você não é mais criança, então não tem mais como justificar as suas infantilidades na maioria das vezes. Porém você ainda não é de fato adulto, e ainda peca sim por inexperiência de vida, por uma falta de vivência maior. É foda ser adolescente, não importa a época. E muitos vão dizer que eu vivo criticando essa época da vida e que eu vivo dando patada na galera, torta direito quando me faz alguma pergunta idiota. E sim, é verdade. Em alguns momentos eu juro que eu tenho vontade de chutar o traseiro de alguns de vocês até a biqueira do meu coturno ficar lustrosa. Mas eu não posso esquecer, como eu já disse antes, que eu mesmo já fui um adolescente bobão, um jovenzinho inexperiente que se achava o bonzão porque leu algumas coisas, ouviu algumas músicas, conheceu algumas coisas. E aí, baseado nesta vasta experiência de vida que eu julgava ter absorvido quando adolescente, eu vinha com aquele papinho que todo mundo já conhece. Eu sou adolescente, mas eu sou diferente dos outros. Eu não sou que nem todo mundo. Blá 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 blá. Todo adolescente se acha especial e tem uma necessidade enorme de se sentir diferente, de ser diferente, mas acaba igual a todo mundo. E ele nem percebe que não há nada de mal em ser igual, de certa forma. Sei lá, eu acho que essa altura da minha vida, pelo menos, eu já não me importo mais em ser igual a um monte de gente, ou parecer igual a um monte de gente segundo a visão alheia. Enfim, vocês aí do outro lado querendo fazer parte de alguma coisa. Metaleirinhos chatos, roqueirinhos, otakus, metidos a reacionários, depressivinhos, fãs de bandas novas, revoltadinhos, mini playboys, patricinhas, algumas metidas a roqueirinhas e outras querendo pagar de nova mulher independente do futuro, metidos a intelectuais e jogadores de videogame que só porque tiveram algum score alto num FPS da vida acham que são os nerdões. Falando da infância como se ela tivesse passado há trocentos anos atrás. Mas até uns 2 anos atrás ainda brincavam com os bonequinhos do Ben 10 ou então com as Monster High. Infinitos estereótipos adolescentes coalhando a internet e a sociedade de um modo geral. Talvez após ouvir tudo isso que eu disse até aqui, você já esteja a ponto de fechar esse vídeo e vir comentar alguma coisa aqui embaixo me xingando até a 15ª geração. Antes de terminar de ouvir tudo aquilo que eu tenho pra te dizer. Endossando assim a típica impetuosidade, a impaciência e o imediatismo típicos da adolescência. Mas deixa eu te falar uma coisa antes de você sair por aí vomitando tudo aquilo que tá na sua cabeça. Talvez esse seja o período da tua vida em que muito daquilo que você vai ser ao longo de toda a sua vida pode acabar se definindo de um jeito que você nem imagina. Eu vou contar uma parada pra vocês. Desde que eu fiz os primeiros vídeos sobre heavy metal, sobre estilos musicais e tudo mais, principalmente depois do amaldiçoado vídeo sobre os otakus, vocês aí, guris xaropes, invadiram o meu canal e o público de novinhos e novinhas bombou nas coisas que eu costumo fazer na internet. E mesmo sendo um tiozinho ranzinza típico que tira sarro de vocês, que avacalha com vocês, em certas oportunidades eu pude ficar feliz e até emocionado com muitas das mensagens que vocês me mandaram. Eu acho que foi quando eu notei que eu realmente me importo. Eu acho que foi quando eu percebi em cada um de vocês, em cada uma dessas mensagens que eu recebo, um pouquinho daquilo que eu já fui um dia. Desde então eu passei a procurar um jeito de falar pra vocês daquilo que eu já vivi, daquilo que eu já passei na vida, como uma forma talvez de ajudar, falando pra vocês como que as coisas já foram comigo quando tinha a mesma idade que vocês. Não que eu seja perfeito, na verdade longe disso. Na real eu nem me considero um bom exemplo pra ninguém. Mas eu lembro de ter aprendido muito quando eu era mais guri, com pessoas mais velhas, com as histórias que elas contavam pra mim, com as suas experiências, né? Ouvindo as palavras de algumas pessoas mais velhas, algumas que eu admirava, outras que eu nem admirava tanto assim, mas absorvendo o que eles tinham pra me dizer, eu pude tomar até como referência muita coisa e me serviu até de estímulo muitas vezes, me serviu como motivação pra muita coisa ao longo da vida. Pra ser franco com vocês, é assim até hoje. E acredito que vai ser assim até o fim da minha vida. Ouvir o que as pessoas têm a dizer
e talvez absorver o que elas têm para me falar. Tanto as mais jovens, mas principalmente as pessoas mais experientes, mais velhas do que eu, que sabem mais a respeito de determinadas coisas que eu talvez não saiba, ou que eu talvez não tenha vivido ainda. E hoje, quando eu estava fazendo o backup do meu notebook, depois dele ter morrido, como vocês já devem ter visto no outro vídeo, eu explicando isso, né? Consegui salvar as fotos que estavam no HD ainda. Eu encontrei muitas e muitas fotos antigas minhas, fotos bem velhas, de quando eu era bem guri, né? De quando eu era bem novinho, e tinha provavelmente mais ou menos a mesma faixa etária que vocês aí, dos seus 13, 14 anos até os seus 16, 17. Depois de tantos namoros, depois de casamentos, tantos empregos, tantas profissões, trabalhos, depois de ter me tornado chefe de cozinha e ter deixado isso pra lá por um tempo, depois de tanta coisa. E é engraçado porque quando eu falo com vocês aqui pela internet, principalmente quando são assuntos relacionados a meu tempo de mais jovem, é mais ou menos como se eu estivesse conversando com aquele Eric de anos atrás. Era um guri absurdamente magricela, por incrível que pareça, alto demais para a idade e que tinha montes de dúvidas na cabeça, montes de preocupações e uma puta falta de experiência de vida. Algumas pessoas me perguntam às vezes, Eric, você não gostaria de ter filhos ou algo do tipo? Bom, há muitos anos atrás era para eu ter sido pai, mas por causa desses percalços da vida eu acabei não sendo, né? Ele ou ela hoje teria mais ou menos uns 10 anos de idade, estaria muito próximo de se tornar um adolescente xarope, como eu já fui, como alguns de vocês talvez ainda sejam. Mas isso não aconteceu e ao longo da vida eu fui mudando e ter filhos hoje em dia já não é mais um plano pra mim. Se acontecer tudo bem, mas não é mais uma coisa que eu tenha na cabeça. Só que às vezes eu trato esses mais jovens que assistem o que eu faço aqui na internet mais ou menos como filhos. Ou como irmãos mais novos. O que é muito irônico, porque além de eu não ser pai, eu sou filho único. Sei, talvez eu esteja tentando compensar isso de alguma forma. Só que quando eu vejo vocês aí do outro lado, conversando comigo, me questionando, trollando, enchendo o saco, falando besteira ou falando coisa legal, não sei, eu penso que talvez ainda haja alguma esperança de muitos de vocês crescerem, amadurecerem e se tornarem pessoas melhores. Eu penso que talvez falando das minhas experiências, dos meus acertos e principalmente dos meus erros e do modo como eu aprendi com eles, não sei, talvez com isso vocês aí do outro lado possam tirar alguma coisa de proveitosa de tudo isso que eu falo pra vocês e de tudo isso que eu exponho na internet. E mesmo eu sendo turrão, pentelho, xarope, grosso às vezes até com vocês, mesmo que às vezes eu acabe até ofendendo, de propósito ou não, muitos de vocês com as coisas que eu digo aqui, eu realmente gostaria de vê-los bem. Eu lembro da minha mãe me dizendo há muitos anos atrás que talvez um dia eu pudesse compreender ela, compreender o modo como ela agia comigo. Eu creio que todo adulto diz isso pra gente quando a gente é mais jovem. Eu mesmo costumo dizer para alguns que são mais jovens. E ela tinha razão. Eu compreendo muita coisa agora e quero dizer a vocês o mesmo. Há muito a compreender da vida até a gente chegar à conclusão de que não existe certeza pra nada e que muitas das suas inflexibilidades vão se partir com o tempo. Bom, eu posso dizer pra vocês que eu mudei muito da adolescência pra cá. Muito mesmo. Ou não. Foi na adolescência que pela primeira vez eu peguei no microfone e cantei com uma banda. Foi na adolescência a primeira vez que eu beijei uma garota e que eu fiz sexo também. Que eu cozinhei pra outras pessoas além de mim mesmo. Que eu decidi que teria muitas tatuagens. Que eu decidi que não deixaria ninguém pensar por mim. Que eu despertei de verdade a minha paixão pela leitura e pela escrita. E foi na adolescência que eu comecei a falar pra todo mundo aquilo que eu pensava. Estivesse eu certo ou errado. E tantas outras coisas que duram aqui dentro de mim até hoje. A gente muda talvez a forma daquilo que somos, mas não necessariamente o conteúdo, a essência daquilo que somos. E mais uma das coisas que a minha mãe me ensinou um dia, e que eu guardo comigo até hoje, mas eu entrego a vocês, uma vez que eu não tenho filhos e não sei se vou ter em algum momento da minha vida, é o seguinte: conhecimento, educação, cordialidade, paciência, boa vontade, tantas outras coisas como essa não ocupam espaço dentro da gente. E a gente pode carregar isso e usar a qualquer momento, para qualquer lugar que a gente for, sem que o peso dessas coisas nos cause cansaço e façam as nossas pernas se dobrarem. Então é isso, bando de pirralho insuportável. Obrigado por me ajudarem a aprender um pouco mais também sobre tolerância e paciência. Eu gostaria de lhes enfiar a mão na cara para pararem de frescura, mas eu gosto de vocês do mesmo jeito. Abraço, gente. Obrigado por terem visto o vídeo até aqui. Se você gostou, não deixe de favoritar, dar o seu like, divulgar nas redes sociais, é onde você preferir. Não deixe de olhar a descrição do vídeo, porque sempre tem um monte de coisa bacana ali sobre o que eu faço na internet também. Não gostou? Bom, dê o seu dislike, escreva o seu mimimi choramingando sobre alguma coisa aqui embaixo e tchau. E é troll? Tudo bem, meu amigo, se você for adolescente, talvez um dia você amadureça e quando olhar pra trás vai sentir até vergonha alheia de si próprio ao perceber as merdas que você fazia pela internet quando era guri.
Valeu, gente. Obrigado, um abraço e até a próxima. Hey, mama said, well,